Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Muito bem, estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos, aqui no seu canal 19, TV Santa Maria. Continuamos ainda com o nosso distanciamento, né, os protocolos todos de segurança. No programa de hoje eu vou trocar um passe aqui, vou bater um papo com meu amigo, né? Fazia horas até que eu não conversava com ele, né? Em várias razões, em várias funções, em várias questões, mas sempre um papo muito agradável, né? E que quando vem aqui o nosso programa não tem pauta, a gente vai conversando, os assuntos vão fluindo, né? Que é o meu amigo, eu chamo ele de doutor, ele fica bravo, né? Não, me chama de doutor que eu sou teu amigo, né, Daniel? Daniel Toneto, doutor Daniel, obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente. Né? É sempre para mim e para todos os nossos telespectadores uma satisfação muito grande, porque conversar contigo assim, é de extrema importância para todos nós, né? Pelo teu conhecimento, pelas atividades que tu tem. Né? E antes de nós falarmos assim no geral, Toneto, o que dá para falar de todo esse momento aí, tu pela experiência que tu tem, né? Convivendo em vários segmentos também da nossa sociedade aí, Daniel? Muita satisfação, Marion, meu amigo, há exatamente 23 anos, meu amigo desde 1997. Naquela ocasião eu me recordo que eu teve um jogo de futebol do fórum que eu jogava contra a imprensa. Contra a imprensa. Contra a imprensa. Infelizmente deu briga e acabou o time do fórum. Foi verdade, foi 23 anos. 23 anos, porque eu era estudante. Mas enfim, uma satisfação muito grande estar aqui. Todos sabem, e eu falei reiteradas vezes, o carinho que eu tenho pela TV Santa Maria, uma emissora muito séria, que passa informação de forma justa, de forma imparcial. E sem dúvida alguma, Marion, se nós não tivéssemos aqui no Brasil uma imprensa séria, o país estaria numa situação muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. É um ano muito difícil. E ninguém poderia imaginar que estaríamos nessa situação. E surpreendente o que aconteceu. E é o momento das pessoas terem união, terem calma. O Brasil passa por uma pandemia, que é essa pandemia do coronavírus, que já matou hoje quase 95 mil pessoas, mas também nós temos, Marion, outra epidemia, que é a violência. Nos últimos 11 anos morreram 553 mil pessoas por conta da violência no Brasil, e eu não estou falando em violência de trânsito, estou falando em homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte, são números de guerra. Então, e o que me entristece no Brasil, mesmo nessa pandemia, parece que os políticos, as instituições e a sociedade está cada vez mais afastada e falta união. Eu falava essa semana com amigos que moram em outros países, e todos os lugares em que a sociedade e as instituições se uniram, eles estão conseguindo vencer essa pandemia. E o Brasil hoje, também por conta dessa desunião, essa falta de união, ela figura como o segundo país que mais morreu pessoas por conta do coronavírus. Daniel, essa questão aí que tu abordaste é extremamente pertinente. A nossa cidade aqui até viveu alguns momentos atrás até digamos assim, um clima de mais violência, em que as pessoas, muitas delas, eu acho que de uma forma errada, e certamente que tu vai nos trazer a forma que o teu pensamento, a tua opinião, de que se tratava mais de morte entre eles mesmos, como costumo dizer, né? O cara já saiu do presídio, o cara foi lá e matou ele porque estava devendo, mas é que daqui a pouco a gente vai viver numa cidade de faroeste, né? Sem dúvida. Eu vi algumas pessoas até comemorando porque bandidos morreram matando-se entre eles. Em qualquer lugar do mundo se verificou que a violência, ela sempre gera mais violência. Uma facção mata a outra, amanhã pessoas inocentes estão morrendo. Então, onde o Estado não está cuidando da sua sociedade, em qualquer lugar do mundo foi assim, onde a facção criminosa, a organização criminosa se infiltrou, primeiro se matavam-se entre eles. Depois,
as pessoas inocentes começaram a morrer. Então, sempre que se tem violência, tem que se ter muito cuidado. Pois é. Daniel, isso aí começa de que forma? Atuando? Tipo assim, dando uma atenção já na infância, criando alguns dispositivos para a molecada, por exemplo, se envolver com oficinas, até com uma quadra de esporte, com pracinhas, com recreações, para de certa forma sair daquele início do crime ali, Daniel. Marião, as últimas 2 viagens que eu fiz... Tu que estuda bastante, né? Então, eu aproveito para te perguntar isso, porque tu tem essa largo conhecimento, né? Eu vou dar um exemplo prático. Antes da pandemia, eu tive em 2 locais completamente diferentes. Em fevereiro, eu estive na África do Sul e estive numa região em que a criminalidade é muito alta, muito grande. O que aconteceu? Não se tem escolas, a legislação não é obedecida, é uma miséria muito grande e a cidade lá de Joanesburgo figura entre uma das cidades mais violentas do mundo. O sistema penitenciário é horrível. E 2 meses antes eu estive em Nova York. As pessoas vão pensar, Nova York é muito seguro. É muito seguro hoje. Na década de 80, a máfia estava infiltrada em Nova York, inclusive infiltrada do meio da política, e era uma cidade muito violenta. Então, quando o Estado não está presente, quando não se tem educação, quando não se tem saúde pública, e quando a criminalidade organizada ela entra no meio da sociedade, é sempre o mesmo resultado. Muitas mortes, muitos assaltos. Então o segredo é muito simples, investir em base, investir em saúde pública, investir em esporte, investir em educação e ter também uma legislação séria e instituições fortes. Daniel, a gente vê no noticiário, né, as informações dessa questão de, por exemplo, você está no Rio de Janeiro, assim que vem com um acúmulo, prefeito, governadores, isso aí também contribui muito para esse sistema aí, né? Porque eu acho que alimenta, de certa forma, essas facções criminosas aí, né? O pessoal está inserido diretamente, pelo que a gente vê, né? Sabe, Marião, a última vez que eu estive no Rio de Janeiro é impressionante. É uma das cidades mais bonitas do mundo, mas está impregnada pela criminalidade. E tu vê 2 tipos de criminalidade. O crime tradicional, o homicídio, o assalto, o tráfico, e o outro, o decolarinho branco. E esses 2 se completaram e 3 ou 4 governadores estão presos e acabou com o Estado. É um Estado de muita criminalidade, as pessoas têm medo. O turismo poderia gerar muito mais emprego e por conta de violência as pessoas deixam de ir para lá. Eu conversei com muitos amigos de outros países que sonhavam em ir ao Rio de Janeiro, mas não foram justamente por conta da violência. E essa violência tem uma origem, que é a má gestão de políticos e a corrupção. Daniel, questão da saúde, como é que tu vê essa situação aí, dessa questão da Covid, né? Mas, digamos assim, dessa retomada aí, Daniel? É muito difícil... Porque todos os segmentos, economicamente, foram prejudicados, né? Tem que se buscar um equilíbrio. Eu vejo algumas pessoas defendendo o isolamento completo. Também são pessoas que já têm uma condição financeira muito melhor e não trabalhando ou trabalhando menos receberiam o seu salário. Mas vejo também empresários quebrando, vejo trabalhadores perdendo o emprego. Então é lógico, é evidente que a vida ela é salutar, é importante, é o mais importante que nós temos, mas a economia também. Então tem que se buscar um equilíbrio entre a saúde das pessoas e também a vida econômica. É muito fácil alguém da sua mansão criticar, mas agora imagine um sujeito que tem 3, 4 filhos, que não consegue pagar luz, não consegue pagar água, não consegue ter alimentação para os filhos. E isso, se não ter um equilíbrio, essa pessoa que está passando fome, passando necessidade, porque ninguém aguenta ver um filho passando fome, ela tem uma grande chance de ir buscar a criminalidade. É verdade. Daniel, a gente, assim, pegar a tua opinião, de que forma tu acha que Santa Maria está inserido nesse contexto, essas questões aí do próprio comércio, a redução de horários, essa questão também da própria aglomeração que se dá, porque aqui é uma cidade de muitos jovens, né, Daniel? Exato. Santa Maria tem em torno de 300 mil habitantes. Pelo que me consta, 26 pessoas foram vítimas do coronavírus, vítimas fatais. É claro que são 26 seres humanos, é triste, é lamentável, mas dentro do contexto, principalmente do país, Santa Maria, em relação a isso, eu vejo muito à frente dos outros. Creio que a administração está fazendo um bom trabalho
E vejam bem, eu não tenho partido político, tenho clientes e amigos a todos os partidos, Perfeito. mas moro aqui sempre para torcer para Santa Maria, independente de quem estiver administrando. Mas eu vejo a nossa cidade, não só Santa Maria, mas a nossa região, muito à frente dos demais lugares. Eu amigos que moram em São Paulo, teve situação terrível. Até mesmo Porto Alegre, as empresas estão fechadas há muito tempo e grande parte delas quebrando, então eu não estou dizendo que está bom, é evidente que numa pandemia não tem como se está bom, mas Santa Maria eu vejo muito à frente dos outros locais. Daniel, a questão que a gente tem observado também, agora até voltou a ter alguns assaltos a bancos, a caixa eletrônica, que estava, antes da pandemia, estava numa crescente, digamos assim. Até eu entrevistei um tempo atrás o delegado, o Sandro, né? E ele estava me dizendo que fora isso aí tem vários golpes e coisas antigas, como o golpe do bilhete, como a questão dos grupos de WhatsApp, essas questões todas aí, né? Mas parece que isso aí deu uma reduzida, mas será que é por questão da pandemia ou o pessoal também tem de certa forma, medo, né, de atuar nisso aí, Daniel? Aqui em Santa Maria, eu fui sempre muito otimista pela nossa cidade, com a nossa cidade. Aqui em Santa Maria nós temos uma realidade muito diferente, temos uma polícia honesta, um bom número de policiais comparado aos outros locais, e aqui o crime ele é bem menos intenso que de outras cidades como Caxias, Rio Grande, enfim, do mesmo porte parecido. Mas, por exemplo, o crime praticado pela internet, os golpes virtuais em todo o país aumentaram bastante. Imagina, o criminoso ele fica mais em casa e ele vai cometer golpe de casa ou dentro do próprio presídio. Impressionante também, Marion, a incidência da Lei Maria da Penha aumentou muito em todo o Brasil, porque as pessoas estão mais em casa, e se estão mais em casa tem mais conflitos. Eu via um especialista em segurança pública falar um pequeno fenômeno que teve no início da pandemia. O roubo contra pedestres diminuiu muito. É evidente, claro, né, que vai diminuir, porque tem menos pessoas nas ruas. Menos, circulando muito menos. Exato, né? Mas já a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher aumentou muito em casa, porque muitas dessas pessoas foram para casa. Então, desde que se tem origem da história do ser humano, sempre teve violência, mas o importante é fazer com que essa violência se torne aceitável para as pessoas terem uma vida normal, ou buscar uma vida normal. Isso certamente se dá pelo fato de ter mais tempo da convivência em casa. Eu acho que as pessoas também, né, de certa forma, já não tem um carinho, digamos, um mais que o outro, né, já, digamos assim, uma forma de conviver melhor afetivamente no celular, e aí eu acho que esse muito tempo junto acabou acontecendo. Até parece que o número de divórcios, separações aumentaram, né? Eu achava até que era brincadeira, mas é real, né? Aumentou o número de divórcios aumentou muito. Uma região na China chegou a triplicar comparado aos anos anteriores. Agora imagina, as pessoas dentro de casa, soma-se o estresse, soma-se o medo por conta da pandemia, situação financeira difícil, tudo isso contribui para a violência. E foi o que aconteceu. No momento em que as pessoas deveriam estar mais unidas, infelizmente, em muitos casos, isso desencadeou a violência. Legal, a gente vai fechar esse bloco, me fascinar lá o Marcelo. No próximo bloco nós vamos falar aí sobre os livros, né, do Dr. Daniel Tonetta, essa relação, né, em que ele tem já constantemente apresentado o seu trabalho, da importância, né, e que o doutor até me falou uma coisa que eu estava na dúvida. Vamos ter a Feira do Livro a princípio para outubro, né, doutor? Exatamente. Para outubro, talvez virtual, mas quem sabe, né? Mas tudo isso e muito mais você vai saber no próximo bloco. O intervalo é rápido, o Roda Brasil Amigos volta já. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Legal, eu falei que o intervalo era rápido, estamos de volta aqui com meu amigo Daniel Toneto. Terceiro da trilogia e o quinto livro teu, né, Daniel? Fala um pouquinho desse teu histórico aí como escritor, Daniel. Pois bem, Marion, é o meu quinto livro. Que tu és professor também, sim, né, Daniel, sim, do Direito, né? Sou professor do curso de Direito há mais ou menos 15 anos, desde que eu tinha 25 anos. Eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente se dá há muitos anos e o Daniel diz, Marion, logo que eu comecei eu tive que deixar uma barba para os caras acharem que eu era mais velho. Né? Exatamente, né? Eu fiz meu primeiro júri com 21 anos, eu deixava a barba grande para parecer mais velho. Para parecer mais velho, né? E quando comecei a dar aula também, muitos alunos eram mais velhos do que eu. Mas, pois bem, Marion, é meu quinto livro, eu sempre gostei muito de ler e escrever, e o advogado, o professor, ele precisa ler. E vai ser lançado no início de outubro em Santa Maria. Ele estava com o lançamento agendado para início de abril aqui em Santa Maria, depois em Porto Alegre. Seria lançado em julho em Portugal também, mas foi tudo cancelado por causa da pandemia. Mas agora, a princípio, se nada mudar, vai ser no início de outubro. Tem a Feira do Livro em Santa Maria, que a Secretaria da Cultura vem fazendo um excelente trabalho. E pelo que me consta, vai ser uma Feira do Livro diferente. Os escritores vão lançar seus livros nas livrarias, com o devido cuidado para evitar aglomeração. E a cultura não pode parar em momentos críticos como esse. A leitura é muito importante na vida das pessoas, e o que eu vejo é que as pessoas mais cultas, as pessoas que se têm cultura, se têm tranquilidade, vão superar com mais facilidade esse ano de 2020, que é um ano muito difícil. Daniel, essa trilogia que tu tá pro terceiro livro, né? Ela vem de uma situação de fatos reais, ou tu conta um pouco da tua história para aquelas pessoas que não conhecem também, que podem até, eu não sei se inclusive está na internet teus livros, Daniel, não sei se o pessoal pode acessar para internet. Sim, ele está na Amazon, é só colocar lá Crime em Família, ou colocar o meu nome que vai aparecer no site da Amazon. Essa trilogia foram mais ou menos 750 páginas, o primeiro livro é Crime em Família, O Crime, o segundo, O Julgamento, e agora o terceiro, O Veredito, que até o Armandinho Ribas, que cuidou dessa parte, fez um brilhante trabalho. O que acontece, Mário? Eu tentei colocar nesses três livros um pouco do que eu vi nesses mais de 20 anos, de uma maneira simples, não precisa ser estudante de Direito e muito menos formado em Direito para entender os livros. Eu tentei passar ao leitor o que acontece quando um crime grave ocorre, tanto para a família da vítima, que sofre muito, é um sofrimento imenso, mas também para o próprio réu e para a família do réu, a vergonha, enfim. E talvez tenha se tornado fácil de escrever, porque eu atuei muitas vezes como defensor, mas também atuei acusando, como assistente de acusação, e nessas páginas eu transmiti ao leitor, tentei ao menos transmitir ao leitor as consequências do que acontece no julgamento, na vida das famílias, quando elas são vítimas de um crime muito grave. Daniel, essa questão do último livro, que é o Veredito, né? Exato. Ele vai focar basicamente na sentença final, de que forma ela se dá, o ato, digamos assim, até um contraponto entre a defesa e a acusação? Ela vai mostrar os bastidores da defesa, da acusação, vai mostrar também as consequências que aconteceu da vida do acusado, que ele acabou sendo morto, e depois se descobre agora no terceiro quem é o assassino do acusado. Isso aí é real, ou tu, digamos assim, juntou a realidade com um pouco de ficção para criar os teus personagens aí, né? Excelente pergunta, Marion, e tu tinha me perguntado, eu já ia me passando. Eu tentei mesclar a realidade do que eu vi com ficção. É claro, para preservar as pessoas, eu mudei datas, mudei horários, mudei muitos detalhes, então é uma mistura entre a realidade do que eu vi, de um caso específico, com a ficção.
Bacana. Daniel, dentro de todo esse contexto aí, pela tua atuação, a gente está misturando os assuntos aqui. Por exemplo, que papel fundamental tem, por exemplo, o corpo de jurados ali? É fundamental, Mário, no crime doloso contra a vida, no Brasil, os crimes que vão à júri popular são 4. É o homicídio, que representa 99% dos processos do tribunal do júri, o induzimento ao suicídio, o infanticídio e o aborto. E os jurados nesses crimes no Brasil são 7 jurados, diferente dos Estados Unidos, que são 12. Aqui no Brasil não precisa de unanimidade. Quando chega o 4º voto, seja sim, seja não, está decidido. E o jurado que tem essa competência para julgar. Nos Estados Unidos é preciso a unanimidade, no Brasil não. Na realidade, então, Daniel, claro, quem promulga a sentença é o juiz, tudo, mas quem decide é o corpo de jurados ou não? Exatamente, quem decide são esses 7 jurados. O juiz ele vai poder fazer a dosimetria da pena de acordo com o que os jurados decidiram. Por exemplo, se os jurados entendem pela absolvição, está absolvido. Agora, se entendem, por exemplo, por um homicídio simples, a pena vai de 6 a 20 anos e o magistrado vai poder aplicar a pena de acordo com o julgamento dos jurados. Por exemplo, o homicídio qualificado de 12 a 30, o juiz tem essa margem para fazer a dosimetria da pena, mas sempre de acordo com a decisão dos 7 jurados. Legal. Isso aí é uma questão que é uma seleção que é feita, né, para os jurados. Né? Exatamente. Aleatoriamente, né? Que eu digo, tem a Sim, relação. tem alguns requisitos, mas de forma aleatória, mas com alguns requisitos, né? Porque tu estava falando na tua sequência dos 3 livros, né, dessa situação, eu me lembrei que eu acho que tem um papel fundamental os jurados, né? Muito. Porque daqui a pouco tu está ali na defesa, ou como tu disse também na acusação, e está dependendo da cabeça do cara que está lá sentado ali para fazer qual é o voto dele, né? Se de condenação ou de absolvição, né? E por isso que é muito importante estudar o jurado antes, mais ou menos entender o que ele pensa. Se me permite, Marião, até agradecer à imprensa e principalmente a todos vocês aqui, meus amigos, fez um papel fundamental. Nos últimos 2 lançamentos dos livros, eu não imaginava que há tantas pessoas, e se foi grande parte pela ajuda que vocês me deram, então sabe que eu sou eternamente grato a vocês. O último, né, o segundo, que foi ali na PUSM, né? Na PUSM. Lá tivemos assim uma votação, foi uma coisa fantástica, né? As filas que tinha ali para o pessoal pegar o teu autógrafo, a gente esteve lá até documentando, né? E a gente vê por 2 questões, pela tua pessoa, né, e também pelo conteúdo do livro, né, Daniel? Que trabalho tu faz, Daniel? Tu já vem de uma pesquisa de tempos, é muito trabalhoso isso aí, tu refaz de novo, repensa, lê, tem alguém que tem uma certa colaboração também contigo? Sim, é muito trabalhoso, Mário. Eu sempre começo a escrever os livros em janeiro e acabo mais ou menos em setembro. E lanço em abril do outro ano, porque nesse meio tempo eu vou adaptar. Tem uma equipe que trabalha comigo, que pesquisam, que fazem pesquisas, que corrigem o português. Então é muito trabalhoso. Um livro demora mais de 1 ano para ser lançado. Para escrever, eu geralmente vou de janeiro a setembro, janeiro a outubro. Quando eu acabo o livro em outubro, eu já vou pesquisando para o próximo livro, mas nesse meio tempo eu vou adequando também o livro para ser lançado em abril. Então demora mais ou menos 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, um livro em torno de 300 páginas. Esse último vai dar 278, 276 páginas, um pouco mais, um pouco menos, mas ele é muito trabalhoso. Eu sei que o benefício para todos nós é extremamente importante, é uma coisa maravilhosa. Mas no teu caso, Daniel, é mais assim por uma questão do gosto, da vontade de passar a tua ideia, né, o teu sentimento disso aí. Relação custo-benefício, Daniel? O que acontece? Tu poderia viver, por exemplo, só dos livros ou não? É difícil, Marião, até porque eu sou professor e advogado também, além de escritor, mas se eu investisse um pouco mais, talvez sim, mas eu não tenho tempo tanto por conta da advocacia. Sim, por isso mesmo, né? Porque tem vários. Né? Agora está talvez um pouquinho mais folgado, né? Talvez te concentrado um pouco mais aí, né? Por exemplo, a escrita tem que se ter muito tempo, né? Eu me lembro, uma parte do meu livro se passa em Portugal, eu tive nos lugares,
Tem uma pequena parte que você passa no extremo sul da Argentina, que é a última cidade antes da Antártida. Eu tive lá uma semana para poder entender. Então, o livro, para ele chegar a umas vendas um pouco, digamos assim, uma venda maior, ser mais bem avaliado, ele tem que ter muito cuidado, muita cautela. Esse é o meu 5º livro, eu me recordo do 1º e 2º que eu escrevi. O 3º e o 4º, já aprendendo com mais experiência, se tem bastante cuidado, se tem muito trabalho, muita pesquisa, mas talvez eu pudesse viver de livro, mas eu jamais vou largar a advocacia e jamais também vou deixar de ser professor. Pois é. Daniel, e assim, ó, o que tu já projeta para frente aí? Então, tirando fora já o outubro aí, que vai ser, a gente sabe que vai ser um sucesso, o livro está pronto, né? Está pronto, né? Esse livro vai ser... Ele seria lançado mesmo em abril, né? Ele seria lançado em abril, e daí para o ano que vem eu estou quase acabando um livro de crimes dolosos contra a vida, daí um livro técnico de direito, que vai ser vendido só para universidades, estudantes de direito, profissionais, e um romance policial que vai ser lançado em abril de 2021, que está praticamente pronto também. Está praticamente pronto. Isso é então, para o próximo ano, então, se tudo correr bem. Pensa em fazer alguma coisa em relação aí à pandemia ou não? Pois é complicado, Mariano. Depende muito, né, do que vai acontecer. Em primeiro lugar, tem que cuidar da saúde das pessoas, mas também tem que ter um equilíbrio para que muitos não percam o emprego e possam tocar suas vidas. Daniel, a gente está quase fechando o Roda Brasil. O que tu gostaria mais de enfatizar para a gente? O que a gente não abordou? Assim, porque a gente tem vários assuntos que vão surgindo aí. O que tu queria, digamos assim, que passou, que eu não te questionei? Em primeiro lugar, enaltecer a nossa amizade, a Marion. São 23 anos de amizade, não é 2 nem 3 anos, são 23 anos de amizade. Agradecer toda a imprensa local que sempre me ajudou muito, tu é uma dessas pessoas. A TV Santa Maria, o carinho que eu tenho desde a criação dessa emissora, e para a nossa cidade que as pessoas tenham calma, tenham equilíbrio, procurem trabalhar, mas trabalhar com cuidado, com cautela, porque a vida das pessoas é muito importante, mas também o jeito que se leva essa vida, a economia é de salutar. Então que as pessoas tenham calma, tranquilidade, que é um ano difícil, mas esse ano difícil vai passar. Legal. Bom, então reforço o convite, Daniel, para outubro, né? Eu sei que mais a gente vai conversar, se Deus quiser, mais próximo, né? Mas a princípio, então, a Feira do Livro com o lançamento do teu 3º livro da trilogia para outubro, né? Exatamente. Início de outubro será lançado, vai ser tomado todos os cuidados necessários em relação à pandemia. Legal. Daniel, obrigado por ter vindo, sucesso para ti. Eu conversei aqui com o Dr. Daniel Toneto, né, que é uma das pessoas, eu acho que mais queridas, né, da nossa cidade aí, a forma simples e humilde como ele trata todo mundo, não tem lado para chegar, além do profissional e de toda a equipe lá da MMT, né? Quantos anos tem a empresa lá, Daniel? 19 anos. 19 anos, tá? Martini Medeiros e Toneto, advogados, né? É um carinho muito especial para todos os parceiros e amigos nossos. Eu repito, então, conversei aqui com o Dr. Daniel Toneto. Roda Brasil Amigos de hoje vai ficando por aqui. A direção de imagens e áudio do Ademir Lima, a cinegrafia do Marcelo Trevisan, a central de jornalismo da Janine Appel, a direção administrativa e mídias sociais da Thaís Trevisan e a direção geral do André Trevisan. Marion Guimarães de Mello, estou desejando a todos vocês aí muita saúde, muita paz e até o próximo Roda Brasil Amigos. Obrigado. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes.